Guerreiros em Debate. Cruzeiro, o guerreiro dos gramados. Boa noite, amigo ouvinte da Rádio Guerreiro dos Gramados. 21 horas, horário de Brasília. Começa aqui o seu Guerreiros em Debate, o programa especial onde a China Azul para, pensa e reflete com tudo o que acontece no maior clube de Minas Gerais, o Cruzeiro Esporte Clube, tetracampeão brasileiro, tetracampeão da Copa do Brasil, bicampeão da Libertadores, líder do Grupo C da Primeira Liga, aguardando a definição da próxima etapa, das quartas de final da competição para conhecer o próximo adversário, classificado em segundo lugar na fase de classificação do Mineiro, o único time invicto, Cruzeiro, que venceu o Atlético Mineiro por 2-1 nesse final de semana, tirou o 100% de aproveitamento do adversário no estadual, na temporada não tinha, porque tinha perdido na Libertadores, e tinha empatado na Libertadores, melhor dizendo, e também já tinha perdido para o Cruzeiro na Primeira Liga. E também, às vésperas de estrear na Copa Sul-Americana, o Cruzeiro está na quarta fase da Copa do Brasil contra o São Paulo também, mas vai enfrentar agora o Nacional nesta terça-feira, às 21h45, o Nacional do Paraguai. O Cruzeiro faz a sua estreia na Copa Sul-Americana, depois de mais... O Cruzeiro fica 10 anos ausente da competição, retorna ao torneio, A gente viveu essa ausência porque estava na Libertadores todo ano, durante um período, em 2008, 2009, 2010, e outro período porque tinha que fazer uma campanha ridícula na Copa do Brasil para poder jogar a Sul-Americana. O Cruzeiro fica ausente, então, agora com a reforma que a CBF e a Conmebol fizeram no calendário, o Cruzeiro volta a participar da Sul-Americana. A torcida quer muito esse título, é sobre isso que a gente vai falar também no programa. Eu sou o João Henrique Castro e começo o nosso programa deixando um abraço à produção e direção a cargo dos sempre competentes Paulo Costa e Sidney Júnior, e convidando você, amigo ouvinte, a participar com a gente pelo Twitter utilizando a hashtag RádioGDG. Então você coloca no início, no meio, no final do seu recado, não importa a ordem, como Wesley Reis fez aqui. RádioGDG, ele colocou hashtag RádioGDG. Ganhamos o clássico, mas o time não faz marcação alta e joga no ataque, não joga no ataque, isso me preocupa. Não temos atacantes reservas, só um é pouco, avaliando aí também os principais problemas que ele detectou na partida de ontem. A gente vai falar sobre a partida de ontem também. Faça como Wesley, hashtag RádioGDG, no início, no meio e no final do seu recado. Participa aqui com a gente pelo Twitter. A outra forma de participação com a gente pelo Twitter é através da hashtag EnqueteGDG. Acesse sua conta no Twitter, coloca na busca hashtag EnqueteGDG, filtro últimas, você vai ver aí listadas as 5 enquetes que estão no ar para você deixar a sua avaliação e ajudar a gente a formular uma posição estatística dentro da nossa audiência em relação a algumas questões. Por exemplo, que nota você dá para a atuação do Cruzeiro no primeiro tempo contra o Atlético Mineiro? 71% dando nota 7 para o primeiro tempo do Cruzeiro. Que nota você dá para a atuação do Cruzeiro no segundo tempo? Cai a avaliação, 56% dando nota 7 apenas. E nota 4 aumenta com 39%. No primeiro tempo, 26% era nota 10, e só 3% dando nota 4. Primeiro tempo agradou bem mais a torcida até aqui. Quem foi o melhor do Cruzeiro na vitória contra o Atlético Mineiro? Vocês estão dizendo aí 49% Arrascaeta. Diogo Barbosa bem votado, participação fundamental no primeiro gol, 32%. Cabral 13%, Rafael Sobis 6%. Você aprova a atuação do Thiago Neves, as atuações do Thiago Neves? Sim, somente ontem, 49%, 45% dizendo que estão aprovando o que ele tem apresentado até aqui, 6% só insatisfeitos, mesmo com a partida de ontem do Thiago Neves. Na sua opinião, o Cruzeiro tem alguma obrigação na Copa Sul-Americana? 82% dizendo que sim, tem obrigação de ser campeão. Acho que é um exagero aí, Mas 11% em chegar entre os 4, 5% nenhuma, 2% e além da primeira fase. Eu tô com essa galera, inclusive, Eu acho que o Cruzeiro, a obrigação vai se construindo na medida que a gente vai avaliando os adversários. Eu não acho que o Cruzeiro tem a obrigação de passar pelo São Paulo na Copa do Brasil, por exemplo, é um confronto igual, O São Paulo vai disputar títulos nessa temporada, fez investimentos, tem um elenco forte, ainda está buscando o melhor ritmo, mas é adversário do mesmo nível do Cruzeiro. O Nacional do Paraguai, vice-lanterna no Paraguai, com uma vitória no ano, obrigação do Cruzeiro passar. Não consigo pensar numa outra situação para essa partida. A outra forma de participar com a gente é pelo Facebook, facebook.com/Guerreiro dos Gramados. Você deixa a sua participação logo abaixo ao post que a gente subiu agora
né, anunciando o nosso programa de hoje e também ajuda a fazer esse programa que é feito de torcedor para torcedor. Enquanto vocês vão se mobilizando, participando com a gente aqui também, eu já vou passar a palavra para o Luciano Batista, meu parceiro aqui de Guerreiro dos Gramados. Quero te ouvir um pouco, Luciano, sobre Cruzeiro e Atlético Mineiro, né? O Cruzeiro tinha ali a missão de sacramentar a classificação em segundo lugar, né, no Campeonato Mineiro. O Cruzeiro poderia ainda ser ultrapassado pelo América, caso tropeçasse nas 2 rodadas, o América vencesse. O América acabou, inclusive, no domingo empatando com o Tupi também. Mas o Cruzeiro tinha essa missão ainda, e também a missão de vencer o Clássico, né, de reconquistar a confiança da torcida. Parece que era um pouco isso, né? No título do pré-jogo, no Guerreiro dos Gramados mesmo, eu coloquei: era hora de ganhar a torcida. Dá pra dizer que o Cruzeiro teve uma atuação convincente para ganhar um pouco mais de apoio e de confiança da torcida, Luciano? Boa noite. Boa noite, João. Boa noite, Sidney, Paulo, os ouvintes do Guerreiro dos Gramados. João, eu acho que o Cruzeiro teve uma atuação, eu não digo convincente, mas pelo menos equilibrada e segura. Já há algum tempo a gente percebe no Cruzeiro, nos jogos contra o Atlético Mineiro, tendo uma postura mais equilibrada, né? Conseguindo não passar tantos sustos assim quanto a gente passava no passado recente aí. Então o Cruzeiro conseguiu ter o jogo na mão, né? A gente teve aí uma competência, não digo sorte, porque a competência foi uma jogada bem trabalhada no primeiro gol. Foi uma falha ali do Marcos Rocha, jogador do Atlético, e também mérito do Diogo Barbosa de recuperar a bola, e o Cruzeiro fez uma jogada bem interessante, muito bem trabalhada ali pela lateral esquerda para chegar no gol. Então foi uma vitória mais para recuperar a confiança, João. A gente vinha de alguns jogos, 3 jogos, não tão convincentes. A gente começou no ano fulminante, né? O Cruzeiro aplicando goleada, jogando um futebol bem vistoso, um futebol bem bonito de ver mesmo, e o Cruzeiro estava vindo no marasmo nos últimos jogos. Não sei se seria alguma recomendação do Mano, né, pro time se poupar, não ter aquela mesma intensidade de jogo todo. Até compreensível se for uma orientação mesmo, porque o Cruzeiro tem uma carga de jogos muito grande, principalmente agora no primeiro semestre também, que são fases de grupos de algumas competições, então a carga de jogos é muito grande. E o Cruzeiro tem que saber lidar com essa carga de jogos. Então, o Mano tem que saber rodar esse time para manter a gana, que eu acho que vinha faltando um pouco também nos últimos jogos, principalmente o jogo contra o Joinville, sub-20 do Joinville. O Cruzeiro com as reservas não conseguiu vencer, né? Então, eu acho que é uma mudança de postura, né? Porque o time é bem treinado, a gente percebe nas tabelas, na saída de bola, bem organizado e tudo mais, mas acabam passando um pouco pela falta de gana de matar os jogos mesmo. O Cruzeiro percebe essa dificuldade no início da temporada, que o Cruzeiro tem um pouco de dificuldade de matar os jogos. Não sei se seria, como eu disse, uma orientação do Mano de dosar um pouco quando o jogo estiver um pouco mais tranquilo, mas acho que poderia ser melhorado esse ponto. Mas vejo que no jogo contra o Atlético, o Cruzeiro já entrou com uma postura melhor, né? Então a gente pelo menos tem um pouco essa confiança que nos jogos decisivos, pelo menos até hoje, o Cruzeiro regulou, né? O Cruzeiro já teve um clássico logo de início, já outro clássico, outro jogo grande. Agora o Cruzeiro venceu novamente o clássico, então isso nos dá um pouco mais de confiança para os próximos jogos que são mais decisivos, né? Contra o São Paulo na Copa do Brasil e amanhã também contra o Nacional na Copa Sul-Americana. O resto, agora fase de classificação do Campeonato Mineiro e da Primeira Liga, a gente conseguiu passar com certa tranquilidade. Isso que me deixa mais tranquilo em comparação, inclusive, com o ano passado, que a gente passou um pouco de dificuldade em alguns jogos, vencendo placar apertado, e esse ano foi um pouco mais tranquilo. Mas nos últimos jogos eu percebi uma mudança de atitude no Cruzeiro, talvez uma falta de gana, e que tomara que tenha voltado agora contra o Atlético, João. Me parece, e eu acho que é importante a gente avaliar nesse sentido também, as discussões nas últimas semanas, especialmente diante dos 3 tropeços do Cruzeiro seguidos, né? O Cruzeiro fez 3 empates seguidos, Joinville na Primeira Liga e também Tombense e Uberlândia no Campeonato Mineiro. A gente falava um pouco de desinteresse, e eu gosto muito de dizer isso, né?
quando a gente avalia o futebol dela, faltou vontade. Eu acho essa análise muito pobre normalmente, né? Eu acho que você entra em campo, os dois times querem ganhar. Então você é derrotado e vai dizer que faltou vontade. Derrota faz parte do futebol. Não acho que vinha faltando vontade ao Cruzeiro de vencer, não é isso, mas acho que o Cruzeiro estava desinteressado nas partidas, né? E até pelo nível que elas apresentavam, o que é inadmissível, né? Que se diga, né? O Cruzeiro não vai terminar a primeira fase na liderança do Campeonato Mineiro porque tropeçou nos pequenos, né? Porque no clássico, que é para definir quem vai ser o líder na primeira fase, o Cruzeiro venceu e se impôs. Mas foram 3 tropeços contra rivais do interior. Então isso aí não cabe, né? No Campeonato Mineiro, o Cruzeiro tem que se impor, tem que vencer esses jogos. Talvez aí tenha faltado um pouco de interesse nessas partidas, a gente vinha falando isso aqui nas últimas semanas. Mas o Luciano destacou bem, eu concordo com ele, né? O Cruzeiro tem se apresentado de forma satisfatória dos jogos mais duros, né? Seja a Copa do Brasil, onde os jogos têm caráter eliminatório e tem que vencer, que sejam os confrontos da Primeira Liga para garantir a classificação, o Cruzeiro tanto contra o Atlético Mineiro contra a Chapecoense, né? O Cruzeiro tem feito aí boas atuações, embora no Mineiro ali tenha se mostrado talvez um pouco menos motivado, o que não faltou ontem, né? Ontem o Cruzeiro se impôs, no sábado, o Cruzeiro se impôs e conseguiu conquistar uma vitória com grande autoridade ou não. Eu quero saber um pouco, é uma dúvida na verdade, quero saber também, até de você, amigo ouvinte, que participa com a gente, a sua opinião. O Cruzeiro venceu com autoridade, dá pra gente usar essa expressão? O Charles tá dizendo aqui que não pode agora fazer nada, que tá escutando a Rádio GDG, fera demais, abraço pra você, Charles. Abraço também aqui pro Claudeci, o Elton da Silva no Facebook aqui acompanhando a gente também. Sidney, né, vou passar a bola agora pro Sidney Júnior, que tá na produção aqui, vai debater com a gente hoje também. Eu queria, né, que você esteve presente no Mineirão no sábado, pôde ver a partida com esse olhar do estádio, que é sempre um olhar mais privilegiado, e queria te ouvir um pouco. Você diria que o Cruzeiro venceu com autoridade o Atlético Mineiro nesse sábado? Boa noite, meu caro. Boa noite, João. Boa noite, Luciano. Boa noite a todos os ouvintes aí. Tive uma visão privilegiada, né, com muito sol na cara, que eu fui no setor do vermelho inferior, aproveitando o desconto aí que o clube tá fazendo esses últimos jogos. E o que eu vi no campo lá de perto foi o Cruzeiro dominando o jogo inteiro, né? Praticamente os 90 minutos só deu Cruzeiro, né? E teve os momentos lá, principalmente a parte final, que deixou o rival criar mais lá, igual tem feito, né? Fica controlando demais a partida, mas esquece de ser eficiente tanto na frente quanto atrás. Mas a partida eu achei muito boa, né? Eu poderia ter encaixado melhor os contra-ataques ali, mas o time teve tranquilidade, né, de jogar, principalmente depois da expulsão lá do marqueteiro, que sempre fica usando má fé contra os jogadores, né, e querendo apitar os jogos. Foi legal poder participar aí do jogo, né, cantando e apoiando o time, xingando os rivais, como os torcedores fazem sempre aí. Mas o Cruzeiro teve essa vantagem numérica e, do meu ponto de vista, não soube aproveitar muito bem, né? Poderia, se mantivesse o ritmo, poderia ter aplicado uma goleada, mas fez o básico ali, controlou a partida e conseguiu os 3 pontos, né? Que não adiantaram muita coisa, mas fica aí a lição que pro Campeonato Brasileiro, que toda partida vale os mesmos 3 pontos. Então não importa se vai encarar o time do Nordeste de menos expressão, se vai encarar algum time do eixo Rio-São Paulo. Tem que entrar todo o jogo focado 90 minutos em busca da vitória, porque tropeço assim que faz título vai sair, né, das mãos, né, se você ficar longe da disputa. Então não adianta ganhar só os confrontos diretos, tem que ganhar todo tipo de jogo, mesmo contra o time que está embaixo na tabela. Aí, igual o pessoal fala que jogo contra o Uberlândia não vale nada, tá aí, ó, 3 pontos que poderia ter conquistado e tá faltando. Então fica aí de lição tanto para a equipe lá, para os jogadores, como para a torcida também. O Cruzeiro foi campeão brasileiro em 2004 sem vencer ninguém do G4. O Cruzeiro não venceu Corinthians, nem São Paulo, nem Atlético Mineiro em 2014, que foram aqueles que ficaram mais próximos do Cruzeiro naquela edição, mas venceu todo mundo na zona do rebaixamento 2 vezes, aquela coisa toda. 2013 não, o Cruzeiro venceu todo mundo, mas em 2014 o Cruzeiro teve ali 3 adversários que ele não venceu, justamente aqueles
do confronto direto, mas se impôs sobre os adversários inferiores, né? O Cruzeiro ter tropeçado 3 vezes na primeira fase do Campeonato Mineiro contra rivais do interior é o que fez o Cruzeiro terminar em segundo lugar a fase classificatória. Ainda falta o jogo contra o Democrata, mas não muda nada para o Cruzeiro. E também foi o que fez aí, o que vai fazer, né? O Cruzeiro tem que decidir o Campeonato Mineiro fora de casa, no Independência, e não ter a vantagem aí de 2 resultados. O Cruzeiro vai precisar, por exemplo, claro, dá para empatar no Mineirão e vencer a Independência, mas no primeiro jogo tem a pressão aí de fazer o resultado, principalmente para tirar a vantagem de 2 resultados iguais do Atlético Mineiro. Falando em Democrata, a gente está acompanhando aqui também, né, o jogo que a gente tem acompanhado nessa segunda-feira. Você já sabe que tem jogo que interessa ao Cruzeiro. Ao longo do programa a gente vai acompanhando e vai informando você também. Democrata e América de Teoflotone estão se enfrentando agora, né, tá 0-0, a partida foi pro intervalo nesse exato momento. Não muda muita coisa pro Cruzeiro, né? O Cruzeiro não influencia nada essa partida. Pode impactar em um detalhe pro jogo do final de semana, né, contra o Democrata. O Democrata, se empatar, tá livre do rebaixamento, define o rebaixamento do Campeonato Mineiro, cai em América de Teoflotone e Tricordiano. Se o América de Teoflotone vencer a partida, o Democrata vai precisar de um bom resultado contra o Cruzeiro. Então qualquer novidade na partida vai terminar depois do programa, a gente não vai ficar aqui até a partida terminar, mas se a gente vê aqui, né, quando retornar ao intervalo, os primeiros minutos do segundo tempo, tendo gol, a gente informa aqui também. Mas acho que, falando novamente de Cruzeiro Atlético Mineiro, eu perguntei ao Sidney sobre a questão de vencer com autoridade, porque eu quero ouvir, e vou pedir essa pergunta, eu vou repetir depois para o Sidney, mas eu quero ouvir também o Luciano, as perguntas novas que eu vou fazer agora. A galera tá avaliando melhor o primeiro tempo que o segundo, e eu tô completamente de acordo. Acho que o Cruzeiro fez um bom primeiro tempo. Antes da expulsão do Fred, né, o Atlético Mineiro aí colocando algumas bolas de faltas de intermediária, lançamento do Otero para a área, mas o Rafael teve que fazer uma intervenção. Ainda que o Cruzeiro tivesse ficado menos com a bola após o gol, é natural, o Atlético Mineiro tinha que buscar um empate, mas eu vi um Cruzeiro bem postado, organizado, etc. A reta final do jogo eu não gostei. O Cruzeiro, o Mano até comentou na coletiva, a gente vai ouvir o Mano Menezes daqui a pouco também, mas o Mano comentou na coletiva que o jogo tem 90 minutos, que ele não ia focar nos últimos 10. Eu acho que tinha que explicar esses últimos 10. Né, esses últimos 10 minutos, Cruzeiro com um jogador a mais, as mexidas não surtiram efeito. O Atlético Mineiro é natural, né, botou o Leonardo Silva no ataque, é natural que fosse pro abafa, mas o Cruzeiro cedeu a esse abafa. Né? Lembrou muito a semifinal do Mineiro em 2015, mas naquela ocasião quem tinha 10 era o Cruzeiro. Quando o Atlético Mineiro foi pro abafa e acabou, né, depois do erro do Weber Roberto Lopes lá, que não marcou a falta de caso no Leandro Damião, acabou marcando o gol que classificou o Atlético Mineiro para a final de 2015. Não tinha razão, não tinha por que o Cruzeiro tomar aquela pressão toda. E não fosse um impedimento, a vitória tinha escapado. Não foi a primeira vez na temporada que o Cruzeiro, em vantagem, inclusive, não conseguiu manter a posse de bola. Eu discordo da noção de que é recuo, né? O time recua. Essa análise muitas vezes não entende que existe um adversário no futebol. Exemplo, Copa do Brasil de 2013, Flamengo e Cruzeiro no Maracanã, Cruzeiro jogando no contra-ataque, tendo chances, Vinícius Araújo perdeu um gol feito, por exemplo, mas é uma pressão natural do Flamengo com 80 mil pessoas no Maracanã, né? E o Cruzeiro tendo ali que também se segurar um pouco, não conseguiu aproveitar os contra-ataques e o Flamengo marcou os 43 do segundo tempo, né? Isso acontece no futebol. Agora, com 2-0 no placar, um jogador a mais, me incomodou um pouco a reta final do jogo ontem. É você, Luciano. João, me incomodou um pouco também. O Cruzeiro estava com um jogo controlado, completamente controlado, com um jogador a mais. Óbvio que a gente tem que considerar o desespero do Atlético Mineiro partindo para cima com tudo no final do jogo, né, para conseguir pelo menos um empate, mas acho que foi algo meio que inadmissível, para falar a verdade. O Mano comentou na entrevista dele, eu sempre gosto das entrevistas do Mano, que ele é muito, muito lúcido, né? Ele sempre faz uma boa leitura do jogo, explica direitinho, na verdade. Mas dessa vez eu não gostei muito dessa parte da entrevista dele, justamente tentando um pouco tirar o foco, sabe? Eu não tinha percebido essa característica no Mano até então esse ano, mas essa parte da entrevista dele me incomodou um pouco,
não querendo enxergar talvez um defeito do time, né, no jogo. Não sei se fosse um outro adversário qualquer, não fosse o Atlético, ele também tiraria o foco, mas talvez por ser o Atlético ele não queria também colocar isso tanto em evidência, mas me incomodou sim. O Cruzeiro estava com a partida completamente controlada, né? O Atlético foi naquele esquema, sem esquema na verdade, né? O Atlético foi com tudo para cima, volante virando atacante, etc. Todo mundo virando atacante. O Leonardo Silva se jogou pro ataque, né? Teve essa orientação do Roger, mas como você falou, o Cruzeiro não pode ceder a isso, né? Um Cruzeiro tem jogadores experientes aí, sabem que tem que controlar a partida. Talvez, não sei, se o Robinho e o Henrique estivessem no jogo, talvez seria um pouco diferente, né? Não sei, é um chute já que eles não tiveram em campo. Mas eu acho que faltou essa malandragem do Cruzeiro de chegar ali, catimbar um pouco. O Rafael até fez um pouco disso em alguns momentos, mas eu acho que faltou um pouco dessa malandragem do Cruzeiro de segurar um pouco a partida, ver que, beleza, o adversário, o Atlético Mineiro, colocou outro atacante, lançou todo mundo ao ataque. A gente está com o jogo ganho, para que a gente vai ceder a isso? Para que a gente vai tentar um contra-ataque mais rápido, jogar todo mundo para cima também? Então eu acho que faltou um pouco dessa malandragem, dessa organização. Talvez isso passe um pouco também por orientação ou por falta né, do Mano Menezes, de chegar e falar, olha, a gente está com 2-0 no placar, para que a gente vai chegar, vai ceder essa pressão, vão prender a bola no ataque, vão conseguir um escanteio, vão conseguir uma lateral. Acho que faltou um pouco essa malandragem sim ao Cruzeiro, mas talvez o Mano não tenha percebido tanto isso nos jogadores, né? Então é até meio difícil a gente falar, porque a gente não estava lá em campo para saber exatamente o que ocorreu. A gente fala mais especulando mesmo, mas creio que faltou essa orientação do Mano aí para os jogadores, ou até os próprios jogadores também perceberem eles mesmos que teriam essa necessidade. Óbvio que o Atlético ia se lançar para cima e faltou essa malandragem para o Cruzeiro. Me incomodou com certeza, porque o Cruzeiro é um time que tem padrão, a gente vê pelos jogos, o Cruzeiro tem. Nesse mesmo jogo o Cruzeiro controlou muito bem, né, com a marcação, não dando chances para o Atlético por vários momentos. E esses 10 minutos aí realmente me incomodaram bastante, João. E os ouvintes estão falando sobre isso também, Luciano. O Felipe Souza dizendo que particularmente não gosta da proposta de jogo que o Cruzeiro vem desenvolvendo. Ele acha perigoso, tem que matar logo o jogo. O Daniel Damasio está falando algo parecido, né, dizendo que o problema não está no adversário vir para cima no fim. O problema é não aproveitar os espaços e matar o jogo. A gente estava conversando ontem, né, ao longo da partida, no fórum aqui da galera do Guerreiro dos Gramados, e, né, no intervalo eu virei e falei assim, ó, é jogo, talvez aí até para botar o Ábila, que não se justificou na partida. Eu teria errado o erro que o Mano cometeu, né, se é que a gente pode dizer que ele errou, eu teria errado também, então não julgo como erro, que eu pensei igual a ele. Não, era jogo para o Ábila entrar e aproveitar os espaços que iam naturalmente surgir e que surgiram, né, mas que o Cruzeiro poderia tranquilamente. Isso tinha se desenhado desde a expulsão do Fred. O Rafinha chutou próximo à trave, o Thiago Neves teve chance também. Enfim, o Cruzeiro teve outras chances de gol. E eu estava enxergando que o Cruzeiro poderia ali, sem grande esforço, né? O que eu estou dizendo? Grande esforço, correr, os caras correm 12 km por jogo, estão correndo, estão se esforçando, mas trocando a bola naturalmente, olha, abriu um espaço ali, faz uma inversão, fulano ficou na cara do gol e vai fazer o gol, como foi o segundo gol, né? Achei que aquilo ia se desenhar como a tônica da partida, e aí o controle de jogo que o Cruzeiro teve, até as substituições, me agradou muito, né? Eu tô vendo o Felipe, o Daniel aqui dizendo que o time não estava tentando matar o jogo. Não tem como pressionar, sufocar 90 minutos, não existe, especialmente num jogo contra um rival qualificado, né, com capacidade também de criar alguma dificuldade, com o Elias, que é perigosíssimo numa jogada de contra-ataque, com o Robinho, não tem condição de você sufocar esse adversário o tempo inteiro. Na Primeira Liga, né, o Cruzeiro conseguiu fazer isso, né, até porque ali o Atlético Mineiro estava mais desfalcado. Ontem, no sábado, melhor dizendo de novo, quem estava mais desfalcado inclusive era o Cruzeiro. Mas
À medida que as substituições foram sendo feitas, né, e o Cruzeiro com 2-0, né, acho que faltou saber aproveitar, como o Luciano estava dizendo ali, alguma malandragem. O Atlético Mineiro estava muito nervoso, o Robinho deu soco, o juiz não quis ver também, o Rafael Carioca se estressando, tem uma hora lá que ele deu cartão amarelo pro Sobis, não entendi por quê. Né, porque quem chegou ali, né, estressando completamente foram os jogadores do Atlético Mineiro. O Cruzeiro, ali é a hora de você, né, o Arrascaeta, por exemplo, dá um drible a mais, bota debaixo das pernas do adversário, que ele vai dar um carrinho maldoso e vai ser expulso também. Embora o juiz tenha afinado pro Robinho, né, chegou a ameaçar botar um cartão, lembrou que já tinha amarelo, não quis deixar o Atlético Mineiro com 2 a menos. Mas isso tudo se desenha durante uma partida, e aí eu acho que a gestão do placar, o Cruzeiro não fez uma boa gestão do placar. Não porque não estava aproveitando as oportunidades para matar o jogo, ou estava mesmo criando poucas oportunidades, mas porque um a mais deixou o Atlético Mineiro ter a bola por 15 minutos, tomou um gol e até teve uma certa sorte de não tomar um empate no final, não foi não, Cid? Com certeza, João. Igual você comentou, a gente comentou aí no começo, né? Os torcedores todos que eu vi lá no Mineirão, na viagem também, todo mundo comentando. Esse problema aí do Cruzeiro deixar o adversário jogar, né? Você tem que deixar, mas tem que saber controlar isso também. Você tem que saber controlar a bola ofensivamente e defensivamente. E o clube, o time aí não tá sabendo fazer isso muito bem. A gente teve a vantagem numérica e o time não teve inteligência para poder trocar os passes, igual você comentou aí. Faltou, né, jogadores do meio voltando para buscar o jogo, faltou o ataque ali movimentar um pouco melhor. Já estava com vantagem numérica, não precisava nem ficar correndo para morrer ali, era livre de movimentação, já resolvia. Mas é complicado isso aí também, né? Você citou a arbitragem, teve uma falta, eu acho que foi pênalti, estava dentro da área ali, que meteram o braço na bola e a arbitragem ignorou. Teve essa questão aí do Robinho, teve uma outra confusão lá do outro lado que teve jogador dando soco no Hudson, quer dizer, a arbitragem sempre afinando. E inclusive, só para lembrar, nessa invencibilidade nossa vem desde o último jogo, né? A última derrota foi naquele lance que deu voadora no Damião, né? Enfim, sempre a arbitragem prejudicando a gente, mas o time tem que ficar esperto e não dar brecha, né, para o rival poder, num pênalti, por exemplo, roubado ali, empata o jogo, ou no gol do impedimento, se o assistente não vê o impedimento, já acabou o jogo, perde os 2 pontos, aí se é no mata-mata aí pode ser eliminado por causa de bobeira. Enfim, o time tem que ficar com alerta ligado aí o tempo todo e não pode dormir no ponto não, tem que saber controlar o jogo, tanto trocando os passes ofensivamente quanto na defesa, tem que fazer uma boa marcação ali no meio. Acho que no final foi um pouco isso, a gestão da posse de bola não foi boa do Cruzeiro na reta final e as substituições atrapalharam bastante nisso, né? O Lucas Silva não entrou bem, o Ábila não conseguiu ser participativo no jogo, então o Cruzeiro também foi sentindo as substituições que não deram resultado. O Leandro Tetra Azul tá mandando parabéns pelo programa, a gente agradece o carinho, Leandro, dizendo que quando tem chance de matar, tem que matar e não ficar com preciosismo, com toque de lado. Eu acho que é a gestão de posse de bola, né? O Adilson gostava muito disso, né? Agora, verticalizava mais, né? Eu me lembro de algumas partidas do Cruzeiro com jogador a mais na época do Adilson e, enfim, posse de bola, beleza, mas verticalizar mais um pouco o jogo. Acho que faltou isso também na partida de sábado. O Charles está dizendo que era jogo pro Marcos Vinícius no lugar do Rafinha no segundo tempo. O Wesley Gomes está mandando a foto aqui ao lado do Castelar, do procurador do TJD de Minas Gerais, o Charles Vieira, que vai ser o responsável pela denúncia do Fred, né? Tá correndo até a boca pequena aí. O Super Esporte fez uma matéria, o título, né? Não tem nada a ver com o conteúdo da entrevista. O título diz que ele vai decidir se vai proceder a denúncia. Não, ele vai proceder a denúncia porque ele é obrigado a fazer, inclusive. Toda expulsão é julgada no TJD. O que ele define é o artigo do Código de Justiça Desportiva que o Fred vai ser enquadrado. E já está correndo a boca pequena que ele vai buscar desqualificar a agressão, né? Falar em jogada violenta, etc. Olha, o árbitro botou soco, né? O Munayer, que é colunista do Atlético Mineiro,
na ESPN, entra no site da ESPN lá, procura o texto dele. Tá lá, Fred deu um soco. O Kalil, falando sobre a situação, falou em agressão, que multaria o Fred, etc. Tirando o Daniel Nepomuceno, né, que fez um circo, um comentário completamente idiota, dizendo que era demonstração de garra, aquela jogada, tem ali gente confessando pelo Fred. Né? Então, é cinismo, é cara de pau, é partidarismo, clubismo, sei lá o que pode ser, né? Ou melhor, a gente sabe, conhecendo bem a Federação Mineira e muita gente que trabalha junto deles ali, que colocar né, o Fred ser indiciado pelo TJD, pela promotoria do TJD, como jogada violenta, depois de dar um soco na cara do Manuel, é um absurdo, né, Luciano? João, é um absurdo, mas a gente não espera menos da federação, né? Com o histórico recente aí de prejudicar o Cruzeiro, favorecer o rival, né? Clube de coração de muitos lá dentro, muita gente com muito poder de influência, a gente não espera algo muito diferente, né? Isso só evidencia pra gente que o Cruzeiro se fechou. O Cruzeiro nos últimos tempos vem sendo ali através da sua diretoria, o Cruzeiro vem se fechando bastante, né? O Cruzeiro vem revidando, soltando nota para qualquer coisa. Então acho que o Cruzeiro perdeu um pouco de moral nos bastidores. Isso infelizmente, né? Porque a gente vê, ok, muita gente fala que o Gilvan é uma pessoa bem intencionada, honesta, eu acredito, ok, beleza. Mas o futebol tem muita politicagem, querendo ou não. O futebol brasileiro tem muito jogo de influência. Eu acho que o Gilvan peca um pouco nisso. E o Cruzeiro, por ser um clube dirigido por ele, sai muito prejudicado, muitas vezes por isso. O Cruzeiro perdeu muita influência no meio ali, né? Muitos julgamentos, muitas decisões mesmo, até a própria presença ali dos instrumentos no último jogo da torcida do Atlético. O Cruzeiro perdeu isso, coisa que no passado recente o Cruzeiro não tinha preocupação, né? A gente sabia que o Cruzeiro, a gente ia para uma disputa num tribunal, por exemplo, na FMF, com a certeza, então, a grande confiança que o Cruzeiro não seria prejudicado, né? Hoje em dia a gente não vê isso. Óbvio que a ala atleticana ali cresceu muito, né? A gente não torce para que tenha ala cruzeirense, ala atleticana, a gente torce para que seja parcial. Mas a ala atleticana ali, fanática, que usa da sua influência para favorecer o clube do coração, infelizmente cresceu muito ali na federação. E o Cruzeiro simplesmente assistiu isso acontecer de mãos cruzadas, de braços cruzados, né? O Cruzeiro não fez nada para que isso parasse, que não seja declarações infundadas na imprensa ou notas. Qual efetividade isso tem, né? Quando você assiste a ala ali do seu rival crescendo e ganhando espaço na federação, quem julga e quem decide o Campeonato Mineiro, o Cruzeiro não faz nada, por isso é um pouco espantoso, né? Um pouco até vexatório. Acho que foi esse um dos grandes erros da gestão do Gilvan, que está acabando esse ano. A gente sabe que ele tem qualidade, sim, ok, mas passa muito por isso nos últimos anos. O Cruzeiro perdeu muita força política e eu acho que a gente tem que recuperar isso para os próximos anos, porque a gente não pode assistir isso de braços cruzados que está sendo feito na federação, no tribunal, as pessoas que julgam, enfim. A gente não pode deixar o clubismo falar mais alto nesses órgãos, João. Ô, João e Luciano, desculpa interromper aí. Manda ver. Só para poder colaborar aí, igual o pessoal teve questão aí das bandeiras, né? Todo mundo criticou aí o clube, que não fez nada, mas o Cruzeiro está fazendo sua parte, né? Protocolou lá para a federação para não mandar os instrumentos, fez a sua parte ali, o que está na regra, né? O que pode ser feito em vias legais, né? Mas o problema é o rival usa os meios sujos, aí não tem como, fica aproveitando aí que tem atleticano fanático, veste a camisa, vai pegando posições estratégicas, igual tem o presidente da federação, antigamente era atleticano também, mas sabia ser mais imparcial. Agora o atleticano que está lá veste a camisa
e favorece na cara dura e ninguém faz nada e fica por isso mesmo. Não sei se pode ser feito alguma coisa. Igual teve aquele episódio lá de ter que julgar domingo e terça o time, né? A federação ficou empurrando, aí foi empurra. Tenho a impressão que seria a mesma coisa agora com essa questão das bandeiras. Tem o prefeito aí que foi eleito também, atleticano, que veste camisa. Tem o Ministério Público que tem uns membros lá que, quando é do interesse, igual teve a final da Copa do Brasil, aí entrou lá com tudo para questão dos valores, e quando é interesse pro geral ou pro Cruzeiro, ninguém faz nada, então aí fica complicado mesmo. Mas concordo com vocês aí na questão de perder a força política. E, querendo ou não, no Brasil, o futebol brasileiro é política pura, não tem jeito não. Desde o começo, desde a década de 20, só pesquisar aí, é política que sempre mandou no futebol brasileiro, não só em Minas, mas no país todo. João, só para completar meu comentário, ok, o Cruzeiro teve essa postura aí através do Bruno Vicentim no jogo contra o Atlético Mineiro de tentar proibir pelo menos presença do mascote, presença de instrumentos e bandeiras, mas é algo que não é embasado, né? Beleza, o Cruzeiro como mandante do jogo vai tentar proibir, mas no jogo mandante do Atlético Mineiro lá no Horto, eles têm um argumento, entendeu? Eles têm um argumento de que a torcida do Cruzeiro fica acima da do Atlético, pode julgar alguma coisa que já não tem no Mineirão, que a concessionária que administra o Mineirão já não tem nada contra, a PM não tem nada contra, só o Cruzeiro que é o mandante do jogo. Então, essas questões assim que fazem diferença. Não adianta o Cruzeiro chegar e julgar na mídia, né? A gente percebe até um pouco, por serem talvez até iniciantes, né, na administração de um clube, às vezes com o tempo o Cruzeiro, os dirigentes atuais do Cruzeiro vão pegando essa experiência de bastidores, mas é algo que não tem efetividade nenhuma. Eu pelo menos, quando o Cruzeiro tentou barrar os instrumentos e o mascote do Atlético, eu ri, porque não tem fundamento, não tem base legal para isso. O Cruzeiro, beleza, tem o princípio da reciprocidade, igual como o próprio Bruno Vicentim falou, mas não tem um laudo da polícia, não tem um consórcio impedindo, não tem, é só o Cruzeiro por si só, entendeu? O Cruzeiro ficou sozinho nessa. Então, sabendo disso, sabendo que a federação está do lado do Atlético, foi uma guerra que já entrou perdido, o Cruzeiro já entrou numa batalha perdida, entendeu? Então acho que falta o Cruzeiro ganhar novamente essa força aí de bastidores. Óbvio que tudo dentro da legalidade, a gente não quer favorecimento nenhum, só quer que seja algo justo, mas acho sim que o Cruzeiro perdeu essa força e só fazer coisa para inflamar a torcida não vai resolver nada, João. Eu acho que, até na reflexão sobre isso na semana passada, eu estava dizendo que o que mais me incomoda é que eu acho que o Cruzeiro precisa expor determinadas situações, né? A mídia de Minas, inclusive, tem seus cruzeirenses, tem seus imparciais também, que fazem posicionamentos correspondentes, que notam esse favorecimento e até falam sobre, que denunciam também, mas o Cruzeiro tem que buscar dar visibilidade para isso, especialmente na mídia fora de Minas Gerais, né? Em relação ao clássico, por exemplo, isso foi tema de debate na ESPN, né? O fato do Cruzeiro ter feito o veto ao Atlético Mineiro, e o Cruzeiro foi muito criticado na ESPN pelo veto, né? E nos comentários estava o Léo Bertozzi, nem era quem estava criticando, mas que é comentarista, que é atleticano, confesso, e etc. E dizendo que criança tinha saudade, né? Que tinha saudade da época da criança, quando o clássico era dividido, e etc. O Bruno fez uma fala muito boa em defesa do clássico dividido, né? E ali faltou, né? Aliás, melhor dizendo, depois que ele fez essa defesa, né? Eu não me lembro quem estava apresentando o bate-bola no dia, mas perguntou ao Bertozzi, mas o Cruzeiro está fazendo a parte dele para que o clássico volte a ser dividido. E o Bertozzi acabou nem rendendo, porque ele tem que dizer, não, o Atlético Mineiro que não faz a parte dele para que isso aconteça. O Atlético tem todo o direito de querer jogar no Independência, né? E aí isso impede praticamente o clássico com torcida dividida. Aí o Cruzeiro então, o Cruzeiro não vai jogar no Mineirão com torcida dividida também. Isso é um negócio que é evidente.
se tem dividida nos dois lugares, ou só no Mineirão e sempre no Mineirão, ou o Cruzeiro não vai ceder. Isso aí é o mínimo de bom senso. Em relação à nota do Cruzeiro, eu acho que o Cruzeiro, ainda que diga, a federação é parcial, é ridículo, ficou exposto, eu acho que tem que buscar expor mais coisas, né? A nota da federação transfere a responsabilidade. A federação diz que, pela federação, tudo bem a torcida do Cruzeiro ir pro Independência, com o objeto e o Raposão e tudo. O problema é que a BWA não quer, né? Então, quem tem que... A federação transfere para a BWA. Ao invés de soltar a nota encerrada naquele conteúdo, para mim o conteúdo da nota tinha que ser: e já estamos em contato com a BWA para poder levar a torcida do Cruzeiro ao Independência com seus instrumentos, etc, etc. E aí, se a BWA negar, chegar e soltar uma nota: a administradora do Independência veta a torcida do Cruzeiro, para que a imprensa de fora possa dizer: nossa, a torcida do Cruzeiro é vetada pela gestora do Independência, como é que ela pensa pequeno, como é que ela é tacanha, etc, etc. O Cruzeiro tem que saber usar as armas. Em relação ao julgamento do Fred, por exemplo, vamos supor que de fato haja desqualificação da agressão, o procurador vista a camisa e coloca jogada violenta. Tem auditoria depois, né? E tem que chegar nos auditores. Os auditores têm que dizer: isso é um absurdo, isso é uma vergonha. O Luiz Fabiano pegou 4 jogos agora à noite no TJD do Rio, por aquela peitada no juiz no jogo do Vasco. Tem que dizer, chegar os auditores, que o Cruzeiro conseguir ter alguma influência, tem que chegar no julgamento e falar: você é um fanfarrão. Chamar o procurador de fanfarrão. Você é um fanfarrão, porque olha o que o Luiz Fabiano foi considerado agressor e olha o que você está absolvendo. E isso tem que ir. Hoje, o Redação Sport TV falou 20 minutos sobre a agressão do Fred. Os caras foram unânimes. O Fred agrediu o Manuel. Tem que levar isso, tem que levar o texto do Munaia, tem que levar o depoimento do Caril. É claro, o Cruzeiro não é parte interessada do julgamento. Talvez até possa se colocar como, não sei. Mas é preencher esses espaços também. É não deixar que as vozes atleticanas tenham um conforto. Elas têm que ser expostas ao constrangimento. E esse constrangimento não se faz com notinha, não. Esse constrangimento se faz indo para o debate, se faz ocupando outros espaços de fala, né? O Bruno foi muito bem, volto a dizer, na coletiva, né, em que ele disse que fazia de tudo para que o Clássico pudesse voltar a ser meio a meio. Mas acho que agora a fala tem que ser: vamos fazer de tudo para a torcida do Cruzeiro estar na Independência com suas bandeiras, os seus instrumentos. E se não puder, nós vamos expor quem está vetando. Porque no Mineirão, a Minas Arena liberou. Quero ver se no Independência a BWA não vai deixar também, e aí que ela assuma a sua responsabilidade. O Daniel Damasio está dizendo que o Cruzeiro tem que ter banco e elenco para colocar aquele jogador rápido, né, tratando aí, né, ainda do Cruzeiro Atlético Mineiro. Felipe Souza falando que não gosta da proposta do time ainda, porque não é o estilo de jogo que costumamos a ver do Cruzeiro. Eu tô acostumado a ver o Cruzeiro ganhar, assim. Não tô preocupado tanto com o estilo, né, rápido e rasteiro como o ataque do Cruzeiro, acho isso maravilhoso. Mas se a gente tiver que ser tricampeão brasileiro como o São Paulo foi entre 2006 e 2008, ganhando só de 1-0, não acho ruim, não, né? E aí ele fala: empatamos com o Uberlândia e Tombense, 2 empates diferentes, né? Contra o Uberlândia, o Cruzeiro de fato recuou, né? E, enfim, o Uberlândia cresceu na partida em busca do gol de empate. Contra o Tombense, o Cruzeiro massacrou o Tombense, né? Só que o gol não saiu, né? Então acho que são 2 empates que a análise é bem diferente. Os jogos tiveram uma lógica diferente. E ele diz ainda que o Atlético está tão acostumado a ser beneficiado que o próprio Marcos Rocha declarou no final do jogo que o juiz não deixou o jogo rolar. Ele falou que o juiz amarelou o time do Atlético Mineiro inteiro, eles tomaram 3 cartões. A fala do Marcos Rocha nem sentido teve. Eu vou pedir agora o Sidney para colocar aí pra gente agora o áudio do Mano Menezes, né? A gente vai escutar o Mano um pouquinho, né, em coletiva, e algumas palavras do Mano aí agora pra gente comentar também. Guerreiros em debate. Mano, mais uma vitória do Cruzeiro, mais um clássico. E você disse no decorrer da semana que estava preparando o time porque o próprio Thiago Neves chegou a dizer que o Cruzeiro estava errando muito questão de posicionamento, enfim. E aí, é isso que você quer para o Cruzeiro para o restante da temporada? Porque hoje o Cruzeiro surpreendeu positivamente em vista dos 2 últimos resultados do empate. Nós precisamos encontrar um pouquinho de equilíbrio novamente, tínhamos perdido um pouco, né? E a estrutura da equipe é essa estrutura.
escolha do Rafinha, ao invés de iniciar com Ábila, que a gente fez o jogo de Uberlândia, é exatamente no sentido de preservar essa estrutura, né? Era o jogador que mais se aproximava para fazer a meia ponta, na ausência de Robinho. Nós fomos jogar um jogo grande, né? E todo mundo disse antes que era um jogo diferente e especial. Nós continuamos achando isso também depois que ganhamos, né? Eu sei que muita gente, depois que perde, muda um pouco a opinião sobre o jogo. Eu acho que o jogo continua sendo especial, grande e particular, né? Independentemente do que ele valia em termos de classificação, que já não ia mudar a colocação do campeonato. Esperávamos uma equipe, pelo que vem demonstrando, né, uma equipe que se projetasse dentro do nosso campo de jogo. Sabíamos que o jogo ia ser jogado assim. E eles vêm fazendo com competência e com qualidade. Então nós tínhamos que ter, dentro deste jogo, variações em termos da proposta, e uma delas surtiu efeito logo no início do jogo, que é você retomar a bola, fazer a transição rápida para chegar, né, contra uma equipe que se expõe dentro do teu campo, com superioridade numérica para definir. Foi assim que nós fizemos o primeiro gol. Depois o jogo se tornou mais parelho, né? Atlético levemente melhor, com volume, a gente controlando esse volume, porque se vamos ver também nesse período só teve um chute a gol e foi de bola parada do Otero, se não me engano, uma defesa do Rafael. Com bola rolando, a equipe estava muito bem posicionada, não deixou uma equipe de qualidade que trabalha bem a bola entrar no seu sistema defensivo na última linha. Isso é mérito nosso, a equipe melhorou nesse aspecto e me deixa muito feliz. É o segundo clássico que a gente joga e essa situação se repete muitas vezes, né? Com o mérito do nosso posicionamento. Depois teve a expulsão, é lógico que com a expulsão e com a superioridade numérica se transforma o jogo, e a gente teve muitas oportunidades de fazer bem feita a jogada, tivemos chance, fizemos o 2-0 no segundo tempo, o que praticamente definiu a situação do jogo. O Atlético no último momento colocou He-Man, né, para realmente jogar uma bola dentro da nossa área, e isso comprova a dificuldade que estavam tendo de entrar com ela dominada, e o jogo terminou 2-1, um grande jogo, acho que um jogo que se desenhou para poder ter algumas polêmicas, mas que foi bem conduzido, e a gente fica feliz que terminou assim, independentemente se tivéssemos tomado aquele último gol no final, acho que as coisas andaram como deve andar, e a gente fica feliz. Guerreiros em debate. E acho que um resumo do que o Mano fez de leitura, que eu concordo, é que foram 180 minutos de Cruzeiro e Atlético Mineiro na temporada. O Cruzeiro foi melhor em 160 deles, pelo menos. A exceção foram os minutos finais, né, da partida de ontem, de sábado. Tô com ontem na cabeça. Da partida de sábado. Mas o Cruzeiro tem tido controle dos jogos dos clássicos, né? Isso é muito importante, né? Porque passa um pouco mais de segurança. 15 minutos do segundo tempo de Democrata e América de Flotone e teve gol. O atacante Lorival abriu o placar para o Democrata. O Democrata vai fazendo 1-0, se livrando do rebaixamento, não tem chance de classificação. E esse Cruzeiro e Democrata da rodada final aí vai passando a não valer nada. Só muda-se de situação se o América de Flotone conseguir a virada em Governador Valadares. O técnico do América de Flotones, né, o Gilmar Estevam, foi expulso no intervalo também. A situação do América de Flotone está longe de ser positiva. A América de Flotone e Tricordiano estão ficando aí próximos do rebaixamento, né, se despedindo do módulo 1 no final de semana, caso o resultado se mantenha. Vamos falar agora de Cruzeiro e Nacional, né? O Cruzeiro vai enfrentar o Nacional do Paraguai às 21h45. E uma grande polêmica tem alimentado a leitura sobre esse jogo, né? É jogo internacional, é um adversário que chegou à final de Libertadores em 2014, né? Entrou o São Lourenço, que tinha eliminado o Cruzeiro nas quartas de final, e que perdeu aquele time todo, né? O destaque do Nacional hoje é o Salgueiro, do Olímpia, né? De ingrata lembrança aí pela escorregada.
A gente tem que lembrar, então, entender um pouco que nacional é esse, né? O Campeonato Paraguaio tem 12 times, foram disputadas 10 rodadas do turno, né? Falta uma rodada para o final do turno. O Nacional venceu uma partida apenas contra o Sportivo Luquenho, que faz campanha modesta. Tirando isso, 4 empates, 5 derrotas, né? A última para o Independiente Campo Grande, que acabou de subir para a primeira divisão paraguaia. É um time praticamente amador no Paraguai. Eu falo que é polêmica, né? Tem um vídeo no nosso canal no Guerreiro dos Gramados, que é do canal 6x1, que é nosso parceiro aqui, e também colaborador do Guerreiro dos Gramados, o Emerson Araújo, que ele insiste na tese que não, que tem que ter humildade, que o jogo é duro, porque competição continental é sempre jogo duro. Mas é uma das nossas enquetes, inclusive. O Cruzeiro tem obrigação de passar do Nacional, né? O Cruzeiro tem obrigação na Sul-Americana. Eu, sinceramente, vejo o jogo de amanhã, do ponto de vista técnico, como um dos mais fáceis da temporada. O penúltimo colocado no Paraguai, onde metade dos times que disputam a primeira divisão mal é profissional, sinto muito, mas ele oferece, ou tende a oferecer, uma resistência inferior até a muito time do Campeonato Mineiro. E para você, Luciano? João, eu ia até citar o vídeo do canal 6x1 do Emerson, aqui, nosso parceiro do GDG. Eu acho que comparar nível técnico, João, é até covardia, né? Um time que é dos piores atualmente do Paraguai, que é um país que não tem lá tanta tradição no futebol. Se for comparar os elencos, né, o investimento que tem no futebol, é uma partida para o Cruzeiro golear, sem sombra de dúvida, para garantir no primeiro jogo e golear lá também, né? É muito discrepante essa comparação. O Cruzeiro não tem que tomar conhecimento do Nacional. Mas a gente sabe que, querendo ou não, essas competições assim, eliminatórias, principalmente as sul-americanas, os caras vêm com faca nos dentes, né? É meio complicado, assim, na minha visão, analisando só qualidade técnica, história, é o jogo Cruzeiro passar por cima, sem tomar conhecimento nenhum. Só que, por ser um jogo sul-americano ali de mata-mata, a gente já viu muitos times bem ruins mesmo, assim, visivelmente ruins, ganharem de 1-0 de clubes importantes, né, com grandes elencos. Então, eu ainda quero ter esse pontinho ali, essa pulga atrás da orelha, para não dar 100% de certeza, para o clube não ficar tão acomodado assim, para o Cruzeiro não ficar tão acomodado assim. Como eu disse também, ainda no programa de hoje, o que nos dá conforto é que o Cruzeiro, nesses jogos decisivos, o Cruzeiro entra com uma postura bem séria, né? O Cruzeiro entra para decidir os jogos. Foi assim contra o São Francisco, São Francisco, né? Não me lembro o nome do time que o Cruzeiro pegou lá na Copa do Brasil. O Cruzeiro tem entrado com essa seriedade, mesmo sendo um time bem inferior. Isso me dá um certo conforto. Mas, para não dar 100% de certeza, eu quero dessa pulga atrás da orelha, mas a gente tem aí pelo menos um alento de que o Cruzeiro tem tratado com seriedade esses jogos mais importantes e os jogos de mata-mata, né, João? Se o Cruzeiro empatar 2-2 no Mineirão, empatar em 3-3 e passar no gol fora lá, eu tô feliz. Eu acho que o importante é que o Cruzeiro se classifique, mas a expectativa é que o Cruzeiro consiga transformar esse confronto num confronto fácil, né? Pelo que o Nacional tem apresentado na temporada. O Nacional foi derrotado pelo Olímpia por 4-2. O Nacional conseguiu, né, talvez o resultado mais importante do Nacional na temporada não foi nem a vitória sobre o Luquenho, né? Foi ter empatado com o Libertad na casa do Libertad. Mas o Nacional não tem destaques significativos, não tem mais os jogadores do vice-campeonato da Libertadores, e aquele momento é o melhor momento da história do Nacional, com o Nacional ganhando o campeonato nacional, né, ganhando o campeonato paraguaio, inclusive. A situação atual é muito diferente, né? O Paraguai teve 4 times na Libertadores, né, 2 na fase de grupos, 2 na pré-Libertadores, né? Os 2 da pré-Libertadores não chegaram até a primeira fase, caíram, né? O Capiatá e o Olímpia saíram para o Atlético Paranaense e para o Botafogo, e o Nacional ficou atrás deles no ano passado.
né? Ou seja, ele não está mal agora. Mudou de treinador, né? Com o novo treinador que buscou o empate com o Libertad, por exemplo, tem esses desafios todos, mas há uma diferença técnica de investimento, né, muito significativa. A expectativa, eu acho que tem que ser um pouco... não acho que isso é falta de humildade, não. Eu acho que a preleção do Mano, por exemplo, tem que colocar isso em consideração. Tem que dizer, olha, não é para vocês se mandarem para frente como loucos, não, mas esse jogo é responsabilidade de vocês. Vocês têm que vencer esse jogo com certa tranquilidade, porque a situação técnica é muito diferente, né? E é isso que eu acho que espero que o Cruzeiro consiga fazer na partida de amanhã. O Leandro está dizendo aqui que o Cruzeiro tem a postura mais europeia em termos de gestão, respeitosa, e passa uma impressão mais pacata, e por isso os outros partem para cima. O Felipe Souza dizendo que concorda que o importante é ser campeão, que pode ser campeão jogando assim, mas ele acha que a atitude de recuar, particularmente, é muito perigosa. Eu insisto, eu não tenho visto essa atitude de recuar. Eu acho que o jogo, quando você está ganhando, o adversário se lança um pouco mais para frente, né? Isso acontece 99% das partidas. O desafio é manter a posse de bola. O Cruzeiro não tem feito bem em alguns jogos. Isso faltou no sábado, por exemplo. Conseguir manter a posse, aí cabe o puxão de orelha. E até a preocupação do Felipe, eu faço coro ela também. Agora, Sidney, o Luciano está aqui dizendo um pouco também da responsabilidade do Cruzeiro de se impor sobre o Nacional e até da confiança de que o Cruzeiro vai conseguir um bom resultado contra o Nacional, um resultado amplo contra o Nacional. Para você, né, tem que respeitar excessivamente uma camisa continental, torneio continental, isso já coloca o Nacional num patamar acima de qualquer rival que o Cruzeiro tenha enfrentado esse ano, ou o Cruzeiro tem que pensar aí no investimento que o rival faz e dar dimensão em termos do investimento nacional para essa partida de amanhã? Olha, João, eu sou da tese que o que vale é o que acontece dentro das quatro linhas, né? Então, pode ser um investimento 10, 100 vezes maior de um em relação ao outro, mas o time tem que jogar para ganhar, né? Independente de qualquer coisa, tem que haver o respeito sempre, né? Com qualquer tipo de adversário. Mas, por exemplo, se julgar o que jogou contra o São Francisco pela Copa do Brasil, aí vai golear fácil. Mas se julgar igual jogou contra o Berlândia, por exemplo, aí o trem vai azedar e pode aumentar bastante a pressão e tal. Então, enfim, tem que julgar sério, respeitando, lógico. Tem que respeitar qualquer tipo de adversário, mas tem que jogar sério os 90 minutos e ir em busca do placar mais elástico possível, né? E aí tem que jogar com calma também, adversário internacional, mas a única diferença é que os caras falam espanhol, mas não tem nada a ver, tá dentro do campo, tem que jogar sério e fazer a sua parte. E quem sabe aí goleando 3-0, por exemplo, já pode até ir com um time alternativo para o Paraguai em maio, já vai ajudar a poupar, né? E o pessoal vai ter chance de jogar também, enfim. Mas vamos esperar que o Cruzeiro faça um bom jogo e principalmente seja eficiente tanto na defesa quanto no ataque para poder ganhar de pelo menos os 2-0 sem sofrer gols, que é muito importante nessa situação, João. Eu acho que essa é algo que eu tenho na cabeça também, que eu acho que é motiva para amanhã. A tentativa, né, de já resolver o confronto no jogo de ida, até pensando numa folga no calendário. A gente vai agora às notícias do Cruzeiro na semana. Antes, falando do Contagem Towers, também parceiro do Guerreiro dos Gramados, né? A gente tem feito e fez nessa semana as transmissões dos duelos do Contagem. Ontem a gente teve até um probleminha, não conseguiu fazer a transmissão, mas sexta-feira teve aqui na Rádio GDG o duelo do Contagem Towers contra o Joinville. Foram 2 jogos, um na sexta e um no domingo. Ontem, com sexta no último segundo, o Contagem Towers venceu por 92-90 o Joinville, segue na segunda colocação da Liga Ouro, buscando o acesso. Contagem Towers que vai jogar a fase final, a convite do Medioli, no ginásio do Riacho, né? A gente torce aí, quem sabe a gente aqui fazendo essa propaganda toda não ajude pro Cruzeiro, quem sabe abraçar essa iniciativa aí também, ver a ampliação do Cruzeiro pro basquete, já que o especializado do Cruzeiro tem crescido, né? E agora com a
né, com ingresso também do futebol americano. O atletismo do Cruzeiro, mais tradicional dos esportes especializados aí, teve um fim de semana de muitas conquistas. Em Pará de Minas, Edmilson dos Reis Santana venceu a segunda corrida Cicobi a Sicredi e Vanildo Pereira dos Anjos foi o quinto colocado. No feminino, o Cruzeiro teve o vice-campeonato com Andréia de Lima. No sul de Minas, em Alfenas, Ivamar de Oliveira foi bicampeão na corrida Run for Parkinson's, percurso de 8 km. Em Itu, São Paulo, Sérgio Celestino da Silva colocou o Cruzeiro no primeiro lugar na 33ª volta pedestre da cidade de Itu, percurso de 10 km. E na Bahia, a cruzeirense Graciete Moreira Carneiro foi a campeã da primeira corrida rústica Álvaro César Ironman em Entre Rios. Ela está se preparando para a Maratona Internacional de São Paulo, que vai acontecer no dia 9 de abril. No tênis, o Pedro Bernardi, que atua, né, representando as cores do Cruzeiro, subiu agora o posto 302 no ranking da ATP, está buscando o top 300, já é a melhor marca dele, né, na carreira. Na atualização da semana, depende dos resultados, ele está folgando essa semana, mas os rivais estão perdendo pontos, ele está aparecendo em 298, ou seja, quem sabe semana que vem a gente noticia aqui o Pedro Bernardi no top 300, o Cruzeiro no top 300 das duplas no tênis. E falando em duplas, o Marcelo Melo, grande cruzeirense, sempre homenageado pelo Cruzeiro, que já esteve aqui também debatendo com a gente, foi campeão no sábado do Master 1000 de Miami, né, um torneio importantíssimo no mundo do tênis, conquistando aí 1000 pontos no ranking da ATP. E a gente deixa também o parabéns ao Marcelo aqui, puxando a orelha do Cruzeiro mais uma vez. É legal estar com o Bernardi, cruzeirense, subindo no ranking, mas Marcelo Melo e Bruno Soares também têm o Cruzeiro no peito e mereciam um apoio aí, quem sabe constar na lista de atletas do Cruzeiro. Informações também agora sobre o futebol. Os torcedores podem participar da visita VIP à Toca 2 nesse sábado, né? Sócios do futebol podem garantir presença por R$115, os não sócios R$135. Informações no cruzeiroesportetour.com.br. O Cruzeiro já abriu também, claro, o jogo amanhã, as vendas para Cruzeiro e Nacional, tem ingressos, né, a preços convidativos, especialmente tendo em vista que é duelo internacional, então o torcedor vai certamente comparecer. Tem ingresso vermelho inferior, cadeirante, né, R$10, por exemplo. Muita promoção bacana aí para Cruzeiro e Nacional. Estreia do Cruzeiro na Sul-Americana. Motivação não falta para esse confronto. No futebol americano, o Sada Cruzeiro estreou na Copa Minas com vitória 26-8 sobre o Juiz de Fora Imperadores. Retorna aos campos no dia 22 de maio contra o Betim Bulldogs. Vencendo, já garante a sua vaga na semifinal da Copa Minas. São 6 competições, são 6 equipes disputando a competição que antecede o Campeonato Brasileiro de Futebol Americano. A equipe infantil do Cruzeiro estreou na Copa Dadazinho Sub-15 e venceu a América por modestos 7-0. Então, grande estreia dos garotos do infantil na temporada, Cruzeiro buscando manter a excelência no trabalho de base. Contra o Democrata de Governador Valadares, Cruzeiro não terá Ezequiel e Diogo Barbosa, que tomaram o 3º cartão amarelo na partida contra o Atlético Mineiro. Vão chegar, por outro lado, na fase final do Campeonato Mineiro zerados, podendo aí, portanto, não correndo risco de suspensão por acúmulo de amarelos, a não ser que sejam amarelados aí nos 2 jogos da semifinal e no primeiro jogo da final. Agora, Luciano, eu passo a palavra para você, agradeço a você, amigo, pela participação, é sempre um prazer mais uma vez. A gente comenta aqui ainda o resultado das enquetes, tem a despedida do Sidney também, e claro, na despedida, a última avaliação de Cruzeiro Nacional e seu palpite para o duelo de amanhã. Mais uma vez um prazer, meu caro, obrigado e boa noite. Boa noite, João, Sidney, Paulo, os ouvintes. Muito bom sempre participar aqui, João, é sempre um prazer, sempre que posso. Venho aqui para comentar os jogos do Cruzeiro e deixando meu palpite pro jogo de amanhã, nada menos que uma goleada, né? A gente espera sempre do Cruzeiro contra esses times menores, de menor expressão, os times, o próprio Nacional é um time bem inferior mesmo, tecnicamente e historicamente, então a gente não espera menos que uma goleada, né? Por se tratar de uma estreia numa Copa, num torneio mata-mata, eliminatório internacional, pode ter um certo nervosismo ali, talvez, não sei, não posso estar chutando,
mas por ter jogadores experientes pode não acontecer também. Mas espero que o Cruzeiro se mantendo com uma postura aguerrida, né, partindo para cima e não tomando conhecimento do time que ele vai enfrentar, do adversário, como foi no primeiro tempo contra o Atlético Mineiro e como a gente se acostumou a ver o Cruzeiro, principalmente no começo desse ano, por se tratar do Nacional, né, um time bem inferior. Então a gente não espera nada menos que uma vitória bem convincente. Talvez ali quebrar um pouco o gelo, né, da competição, um começo ali, tentar já sair com um gol de frente, assim, como foi também contra o São Francisco na Copa do Brasil, só para abrir a porteira, e de resto nada que nos deixa mais preocupados, né. Então, mais uma semana vitoriosa para o Cruzeiro, que é o que a gente espera sempre. Então, boa noite, João, boa noite aos ouvintes, Sidney e Paulo, e até a próxima. Valeu, Luciano, e vamos agora ao resultado das enquetes. A primeira delas, que nota você dá para o primeiro tempo do Cruzeiro? Nota 7, 71%, 26% dando nota 10 também. Que nota você dá para a atuação do Cruzeiro no segundo tempo? 55% nota 7, 39% nota 4. O primeiro tempo agradou bem mais a torcida. Quem foi o melhor do Cruzeiro na vitória contra o Atlético Mineiro? Arrascaeta venceu com 49% das indicações. O Diogo Barbosa vem na sequência com a segunda colocação aí com 32%. Cabral 13% e sobe 6%. Você aprova as atuações do Thiago Neves? A galera aprova, a maioria aprova a atuação de ontem, 50%. 44% estão gostando dele até aqui no geral e 6% só rejeitando o Thiago Neves pelo que ele apresentou até agora no Cruzeiro. Na sua opinião, o Cruzeiro tem alguma obrigação na Sul-Americana? O título é obrigação por 82%. Chegar entre os 4, 11%, nenhuma, 5%, 2% dizendo que tem que ir além da primeira fase, passar do Nacional é obrigação. Quero saber então sua opinião final também, Sidney. Obrigação passar do Nacional, seu palpite para essa partida, sua avaliação final e, claro, meu boa noite e agradecimento pelo seu trabalho tanto eficiente na produção, também como debatedor aqui, que é sempre um prazer, meu caro. Boa noite. Boa noite, João. Boa noite, Luciano. Boa noite, Paulo. Agradeço mais uma vez aí a oportunidade, né, de comentar sobre o clube, né, que a gente tanto ama. É sempre um prazer participar. Agradeço também aí pelas palavras. A gente tenta fazer o melhor aí, né, para poder deixar o torcedor informado. Reforça aí, né, falando do torcedor, reforça o convite, né, para ele poder ir no jogo de amanhã. O clube está fazendo sua parte, né, deixando os ingressos aí bem acessíveis. E agora é hora da torcida fazer a parte dela. Então amanhã é jogo internacional, o Cruzeiro em busca de um título inédito, né, um dos pouquíssimos, né, que o time ainda não tem, né, o clube não tem na sua extensa galeria. E eu gostaria também de parabenizar o Wander, né, e o Rafael pelo que tem feito aí nas transmissões, né, do Cruzeiro aí na Rádio GDG, principalmente aí do vôlei, né, que eu tenho acompanhado. O pessoal que ainda não acompanhou, ativa a notificação aí do nosso perfil no Twitter e G dos Gramados para poder, sempre que tiver a transmissão, poder estar acompanhando de perto aí, porque vale muito a pena, porque é muito boa a transmissão, assim, muito engraçada aí a narração do nosso Paulo Soares, né, e gostaria de parabenizar também o Cruzeiro pelas iniciativas, né, que tem feito aí, entre elas os vídeos, né, dos treinos, principalmente aí dos bastidores que teve aí, eles colocaram no ar recentemente aí do jogo contra o Atlético que teve. É muito bacana, né, ver essa possibilidade de fazer o torcedor se sentir mais próximo, né, com o dia a dia do clube. Bom, enfim, não gosto de palpite, né, sobre o jogo de amanhã, mas usando a estratégia anti-zica aí dos balões, vamos postar um 1-4 pro Nacional, né, vamos dar sorte pro Cruzeiro apostando contra. Mas no mais estamos aí, vamos torcer para o time jogar bem e conseguir a boa vantagem para poder ficar mais tranquilo na Sul-Americana, e vai ser bom para poder ganhar experiência para o jogo contra o São Paulo, que vai ter aí no meio do mês de abril. Bom, já me estendi demais e fica aqui o meu boa noite a todos. Fiquem com Deus, um abraço e fechado com o Cruzeiro sempre. Valeu, Sidney, obrigado mais uma vez. E eu lembro sempre que o Guerreiros em Debate é feito sempre ao vivo nas segundas-feiras às 21 horas e também é gravado. Então, se você perdeu uma parte, quiser indicar para alguém, é só acessar amanhã a radio.guerreirosgramados.com.br, vai estar disponível a gravação do programa de hoje, como
disponíveis todos os programas desde 2016. Estamos trabalhando aí para reativar o nosso acervo. Guerreiros em Debate está no ar já desde o segundo semestre de 2012, né? Então a gente tem aí essa missão aí importante de estar acompanhando o Cruzeiro há tanto tempo, né? E claro, o Guerreiro dos Gramados desde 2009, com a parte de textos, né? Então você encontra também pré-jogo, colunas opinativas, tempo real das partidas, pós-jogo, tudo isso e muito mais no Guerreiro dos Gramados, nossa torcida, nossa força, guerreirosgramados.com.br, né? Então siga acompanhando e prestigiando também o nosso trabalho, que é feito de torcedor para torcedor. Outro ponto importante é quando o Cruzeiro joga no meio de semana, tem programa na quinta-feira. Então, quinta-feira, 21 horas, tem edição, né, do Guerreiros em Debate, comentando Cruzeiro e Nacional, projetando Cruzeiro e Democrata, e já vai estar no horizonte também Cruzeiro e São Paulo pela Copa do Brasil. No sábado, tem transmissão da Rádio GDG também, do duelo contra o Vôlei Brasil Quirim pela semifinal da Superliga no ginásio do Riacho, e na próxima segunda-feira com participação do Rafael Pena Rivalizando aqui, mais um debate também. Então anota aí já, quinta-feira 21 horas, Rádio GDG no sábado 21h30 acompanhando Sada Cruzeiro e Vôlei Brasil Quirim, e na próxima segunda a gente está de volta também para mais um debate. Eu me despeço por aqui, sigo convidando você a acompanhar todo o conteúdo do Guerreiros Gramados, nossa torcida, nossa força. Uma boa noite e até a próxima, pessoal. Guerreiros em Debate.